Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui e abrimos câmeras, microfones, para bater um papo sobre arte, sobre cultura, sobre literatura. Coisas que eu digo, meu caríssimo José Paulo, fazem bem para a gente esquecer um pouquinho de política, de economia, de guerras, quando a gente fala de coisas mais leves e que fazem bem para todas as pessoas. Estou aqui com o meu mais novo amigo, José Paulo Fusco, e eu quero começar o programa, antes de mais nada, obviamente, agradecendo a tua presença, José Paulo, e fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo. Eu quero saber quem é José Paulo Fusco por José Paulo Fusco. Que bom. O José Paulo Fusco é um professor universitário, aposentado, né? Eu trabalhei na Universidade Estadual Paulista, dei aula durante 25 anos aqui na Faculdade de Engenharia e, mais recentemente, eu resolvi me aposentar, mas durante esses 25 anos eu tive uma produção de livros técnicos, né, e produção de livros de literatura de modo geral, né? Então, agora, depois de aposentar, eu pude colocar em ordem, né, algumas coisas que eu vi escrevendo ao longo do tempo, né? Esse livro que eu estou lançando agora é o 26º livro, né? Que maravilha, meu amigo, que então, maravilha. Entre técnicos e literatura, né? Eu tenho 9 livros técnicos, 12 livros técnicos lançados e 14 livros de literatura mesmo, né? E é engraçado que são linguagens totalmente diferentes, né? Então, em um livro você ensina como escrever praticamente, e no outro você escreve. É verdade. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Usar um pouco da intuição também para você compor o universo que você está trabalhando em cima, né? Está dentro, está gravitando ao redor ali de vários acontecimentos, né? Mas é um processo interessante, viu? A gente aprende muito. Nossa, nem fala, nem fala. E como que é o teu estilo de literatura, Zé Paulo? É uma literatura mais descritiva? É uma literatura onde mais envolvente? Como que a gente reconhece o estilo de José Paulo Fusco? Olha, o estilo eu gosto de escrever muito na primeira pessoa, sabe? Joia. Eu acho que isso te dá uma visão diferente, né? Você se coloca na identidade de quem está participando da trama, né? Então, a sua imaginação aí, eu acho que fica mais efervescente, né? Você começa a explorar melhor as possibilidades, a questionar melhor as coisas que o seu personagem, as decisões que ele tomou, né? Se você considera que aquilo precisa ser melhorado ou não precisa, compara com algum outro caso que você viu lá fora, né? Tá. Então, esse é o meu estilo. Eu gosto muito de fazer parte da história, né? É engraçado isso, né? E é muito bom isso, porque você acaba se envolvendo de uma forma. E não é para todo autor isso, não, viu? Esse envolvimento com o personagem que acaba acontecendo quando você escreve em primeira pessoa, de vez em quando você precisa dar uma distanciada, né? Eu falei, opa, peraí, não sou eu, é esse personagem que não sou eu. É o personagem. Você tem que, de vez em quando, você tem que dar um tempinho para você mesmo, né? Nossa. Mas se você demorar muito para fazer isso, né, você acaba acostumando. Você acaba acostumando, você acaba até virando cúmplice do personagem, sabe? Verdade. Um cara disse uma vez que o maior mentiroso do mundo é o escritor, né? Quer dizer, as histórias que eu escrevo não necessariamente são minhas experiências pessoais, são as experiências pessoais do personagem. Né? Não é? Que nem uma vez veio uma senhora reclamar comigo. Reclamar não, ela veio perguntar o que aconteceu com um determinado personagem de um romance que eu publiquei há uns 4 ou 5 anos atrás. Eu falei, olha, eu não pensei nisso ainda. Eu falei, mas como você não pensou nisso? Né? Onde é que ele está? Eu falei, não, minha senhora, aqui não é uma história real. Né? É uma história que foi ambientada numa região... Ela estava acreditando até que era você mesmo. Ela ficou brava comigo, rapaz. Nossa Senhora, não é real? Eu falei, não é. Não é assim que as coisas acontecem. Né? Como é que pode? Existem alguns escritores que gostam de contar histórias baseadas em fatos reais mesmo. Né?
Eu também gosto de fazer isso, mas sempre recheio as narrativas com, com outros tipos de cenário diferentes, né? O que aconteceria, por exemplo, num dos contos desse livro, termina lá com a Aninha Botafogo, ela despede do fã, né? E vai embora, né? Então eu fico imaginando, pô, e ela foi embora e depois, né? O que será que aconteceu? Então, quer dizer, sempre fica um fiapo para você continuar escrevendo, né? Claro. Aquela a história da pessoa, né, que está ali, né? Então é muito por aí. É muito bem. É engraçado, né? A inspiração pode vir de qualquer lugar. Eu sempre falo assim, quando. Felizmente, a gente tem muitos jovens autores aqui que escutam o Café Cultural, e muitos até perguntam: da onde que eu tiro inspiração para escrever? Eu não sei começar. E a resposta básica que eu tenho é assim: falei, abre a janela. Olha lá fora o que está acontecendo. Né? Olha o que está acontecendo lá fora, assim, porque a grande inspiração, na verdade, vem da observação. Isso, é isso mesmo. Sabe? Vem de você olhar o mundo que está aí, e aí você pode criar uma história, que nem você disse, baseada num fato real. Você pode simplesmente pegar uma ideia e você desenvolve a história inteira. Falei, mas abre a janela. Abre a janela. Abre a janela. Isso aí acontece mesmo, bastante. Né? Você interpretar o mundo tal como ele é. Né? Mas agregando emoções, cores, sim, né? Uma cultura diferente. Eu acho que esse é um caminho que me faz muito bem. E é o tal negócio, eu conto uma história, primeiro eu conto para mim mesmo. Eu lembro uma época, quando eu era menino ainda, então a gente pegava o trem da Paulista para vir aqui para Bauru. Né? Tá. Era uma maravilha de viagem. Né? E eu ficava correndo lá no trem o tempo todo. Ia para lá, ia para cá, ia lá no carro-restaurante, voltava, pedia uma Coca-Cola, pedia tal. E eu lembro que uma vez passou um camarada correndo, sabe? Mas correndo mesmo, passou no meio do corredor assim, e logo atrás dele vinham duas pessoas, né, de terno correndo atrás desse camarada também. Olha. E quando chegou lá no último vagão, o cara não estava mais lá. E aqui esse negócio ficou na minha cabeça durante anos, anos e anos. E eu estou para escrever um conto, né, dando uma romanceada nesse fato. Né? Quem será que era aquele cara? Né? O que ele deve ter feito? Né? Como foi na época da ditadura, né, militar? Para que dois caras estivessem correndo atrás dele, né? Vai saber atrás dele. Tá certo? E dentro de um trem, né? E dentro do trem, né? Imagina. Dentro do trem. Conseguiram saber que ele entrou no trem, entraram junto no trem, e foram perseguindo. Ele descobriu. Quer dizer, tem uma trama aí fantástica dos melhores filmes policiais. Mas que eu ainda não explorei. Né? Eu quero escrever um conto sobre isso aí algum dia. Que é um fato que me impressionou muito na época. Eu era menino, né? Não, é claro. Mas está aí dentro ainda, está na tua cabeça ainda, isso que importa. Está na minha cabeça. Assim como tem vários outros, né? Fatos de delegacia, por exemplo. Muitas vezes, lá em São Paulo, eu ia visitar uma delegacia lá e eu ficava lá, só para ver o que acontecia lá dentro. Né? Olha só. Nossa Senhora, mas quanta coisa, rapaz. Se você for contar tudo o que acontece numa delegacia lá na grande capital, você vai levar uns 10 anos para escrever e vai faltar livro para você lançar. Vai. Porque a realidade ela é muito rica. Nossa, nem fala. Eu falo. Assim, quem não tem inspiração, abre a janela que alguma coisa vai acontecer e você vai. Agora, Zé Paulo, você escreve contos. O conto é uma técnica maravilhosa, particularmente eu adoro, que ele é um pouco mais longo do que uma crônica. A crônica é uma coisa que acontece muito rapidamente, né? Às vezes em 2, 3 páginas você termina a crônica. Sim. O conto ele tem uma história, você consegue desenvolver um pouco mais, mas é mais curto que o romance. Independente, tem romances curtos por aí, mas ele termina logo. Assim, e por que você optou justamente por essa técnica do conto? Olha, esse livro é um livro de contos. Sim, a gente está chegando no livro. A minha praia mesmo, eu comecei escrevendo romance. Tá. Eu tenho 3 romances lançados e tenho um outro 4º romance que eu estou escrevendo ainda.
Opa, quer dizer que tem a sua volta aqui no Café Cultural garantida, né? Quando você lançar esse seu quarto romance, você já volta aqui, já tem garantida a sua volta. Claro, eu estarei aqui. Mas continua nas minhas limitações aqui, mas estarei aqui. Imagina. Então, eu comecei a escrever romance e depois eu comecei a escrever livro de... eu tenho lançado muitos livros de reflexões do tipo o que Jesus faria, sabe? Né? Então, você passa por uma determinada situação na vida, por exemplo, você pega um daqueles homéricos congestionamento de São Paulo, né? Quase não tem, você imagina, fica bobagem. lá você fica uma hora... Impressão sua. Você fica uma hora, às vezes, para andar 100 metros, né? Então eu ficava pensando, puta, o que Jesus faria nessa hora, né? Como que ele iria reagir? Ele ia sair lá, ia fazer um milagre, né, para sumir todo mundo, né? O que ele ia fazer? Como é que ia andar sobre os carros? Andar sobre os carros. Então essas coisas eu acho que dão muito material para reflexão também, sabe? Porque a história de Jesus ela é riquíssima, né? Sim. Então eu tenho bastante livro lançado nessa vertente aí, né? O que Jesus faria? Eu lancei 4, 5, 6, que legal. 7 e 8. Eu tenho 8 livros lançados com esse viés. Que barato, que barato. E o que é gostoso, que te dá liberdade de criar o que você quiser, né? Criar o que você quiser. Eu acho que é muito gostoso. Assim, o que faria? Independente de ser Jesus, pode ser Buda, pode ser Einstein. Pode ser... É verdade. E, na verdade, as pessoas têm que dizer o que você faria. Né? Eu acho que o gostoso é assim, o que você faria? Tem uma hora de questionamento, você está num carro, você vai fazer o quê? Você vai reclamando? É muito gostoso isso, você dá oportunidade, você ter essa reflexão e dá oportunidade das pessoas refletirem junto contigo. Esse objetivo é esse mesmo, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos falar. Uma série bastante interessante. Sem dúvida, nossa, um livrinho que chama O Amor em Movimento, né? Um livro interessante que eu lancei já faz já deve fazer uns 20 anos que eu lancei esse livro. Mas está interessante ainda, isso que importa. Está interessante ainda. O amor em movimento é a caridade, né? Sim. A caridade. Sim. Caridade é o amor em movimento. Que se não houver caridade, se você amor for uma coisa sem ação concreta, que não gere nada, ele não adianta, não vale nada, tá certo? Você não fez mal, mas também você não fez bem para ninguém. Né? E nós estamos aqui nesse mundão de meu Deus aqui, para ajudar as pessoas, né? É que nem você falou, abre a janela. Né? Você vê cada um com a sua cruz em cima das costas, né? Caminhando na rua. Né? E você quer saber, meu amigo? Uma vez me falaram, eu tenho um grupo de pessoas que está um pouquinho parado, mas a gente está reativando aos poucos, que faz comida para morador de rua, vamos brincar em casas de acolhimento, faz palhaço de hospital. A gente faz o trabalho. E aí uma vez falaram, isso que é a verdadeira caridade. Eu falei, de forma alguma. Não, isso é obrigação social que a gente tem. Caridade não é dar pão para quem tem fome. Isso é quase que uma obrigação. Sabe? A caridade é o acolhimento que você dá para essas pessoas enquanto você está dando pão. Porque pegar e jogar um pão no colo de uma pessoa de rua, qualquer um pode fazer. Agora, sentar do lado, conversar, tá aqui um pão. Sabe? O acolhimento que é a verdadeira caridade. Entender a pessoa, as razões que estão por detrás daquela figura, né? Eu acho que isso é muito importante. Quem de nós que não gosta de se sentir acolhido, né? Exatamente. Numa situação de, por exemplo, uma perda de um parente, uma coisa assim, né? Falar, não, já morreu mesmo, então não tem problema. Tem problema sim, ué. Oxe. E quem perdeu essa pessoa como é que ele está reagindo? Se ele como é que nós devemos fazer para ele se sentir bem? Né? Novamente, rechear a vida dele com outras coisas que valham a pena. Né? Esse trabalho que a gente faz de palhaço de hospital é o que eu particularmente mais gosto. E que é bem isso. Pô, você está lá no hospital, ninguém está em hospital porque quer.
ou alguma doença que foi acometida, uma cirurgia, até um exame, mas, ou seja, tem um ambiente todo muito pesado, sabe? E você ir lá Sim, conseguir provocar um sorriso, gente, não tem coisa mais gostosa para mim, viu? é verdade. É verdade. É. Eu acho Infelizmente que não é você um aponta. trabalho, não é um trabalho fácil, até porque vários hospitais não deixam a gente trabalhar. Hum, Mas faz parte da nossa luta, né? Da nossa missão. é, é Você verdade. falou, vamos falar do. Eu quero saber o seguinte: Hum. 50 tons de vida. Como é que surgiu? O que é 50 tons de vida? Olha, é uma coletânea, né, de contos que tem esse viés que eu falei para você, né, com a maioria deles em primeira pessoa, né, Uhum. alternando aí humor, melancolia, reflexão, né, reúne os contos breves, né, que você pode ler um conto desse aqui, que ele tem princípio, meio e fim, você não precisa ler o livro Tá. inteiro, né? Então, o tempo hoje para nós estar caminhando mais rápido do que nós mesmos, Uhum. né? Então, às Uhum. vezes você precisa de alguma coisa para ler, mas que seja rápida, né? Tendo em vista o sucesso que estão fazendo essas empresas de audiolivro, né? Né? O audiolivro é 12 minutos, né? Você põe você entra lá no site da empresa, acessa um determinado livro, e em 12 minutos você fica mais ou menos por dentro do que está sendo dito naquele livro ali. Claro, perde-se muita coisa, Ah, mas é um mas negócio que pode despertar a sua atenção, né? Despertar o seu Mas interesse. o problema, meu amigo, é que isso foi inventado, vamos dizer assim, justamente por isso que você falou, para despertar o interesse pela obra. Interesse. Olha como É. é que é isso. O problema é que isso aí acabou se deturpando, Hum, que professores são muito contra isso. Porque o professor fala assim, dá o livro para o aluno ler, fala, olha, eu quero que você leia tal livro. Ele vai hum, por aí e acha esse audiobook aí de 10, 12 minutos e acha que já leu hum. o livro. É verdade. Isso tem uma faca de dois gumes, né? É. Pode despertar o seu interesse para ir buscar o livro como um todo, mas também pode te dirigir para outros audiolivros, né, que você não vai pegar o livro físico nunca mais, né? Isso é um Então, risco que. o objetivo desse livro foi contar histórias, né? Contar histórias passadas, a maioria delas em São Paulo, né? Uhum. Numa época em que, lá nos anos de 70, os anos 70, 72, 78, até o final da década de 80, né? Histórias simples do cotidiano que aconteciam lá, mas dando uma recheada com humor, né? Tá, Com um pouco de poesia no meio também, né? Um pouco de reflexão também, o que aquele conto representa na nossa vida, né? O que está sendo dito ali, como é que aquele fulano pensa quando ele chega em casa, o que ele está tá. pensando, né? Então, explorando um pouco as emoções, né, de tudo que acontece na nossa vida, no dia a dia, Uhum. por Ah, onde muito legal. passamos, às vezes nós passamos correndo pela vida e nem percebemos Oxi, algumas coisas que acontecem, né? Depois você vai olhar para trás e fala, puxa vida, ai, que coisa, olha o que eu deixei nem vi passar. nada, é o que eu Olha o deixei que eu deixei passar. passar. É engraçado. Então, É o fantástico livro isso. é mais ou menos por aí. Ele lança a mão de algumas lembranças emocionais e recheado aí com os entornos e os encadeamentos de tudo aquilo que nós vivemos em cada uma delas, Que coisa né? boa. Muito É. interessante, muito interessante. Engraçado que outro dia eu estava conversando aqui em casa com meus filhos, eles falaram assim: eu não sei como que vocês conseguiam viver nessa época, que é mais ou menos essa aí, Hum, 70, 80, a gente estava falando isso, não tinha hum. internet, não tinha celular, Tinha nada. como que vocês viviam? Daí eu olhei para minha esposa e falei, e a gente vivia tão bem, né? E era tão Era, gostoso, era era tão muito bom. legal, né? Nossa, era. Era muito bom, viu? Então, a obra, ela transita por aí. A forma como nós vivíamos, né? E talvez até fazendo uma comparação com a forma com que nós vivemos hoje, Uhum. né? Pô, você falou, não tinha internet naquela época, não tinha celular, né? Então, imagina o suplício que era. Você tem que pagar uma conta, você lembra que você ia no banco, você sabia a hora que chegava, mas não sabia a hora que ia sair de lá.
Eram filas que não acabavam mais, né? Aí chegava lá no caixa, falava, tá errado, isso aqui não é assim, tinha que ser feito de outro jeito. Então você tem que voltar lá, não sei aonde. Era tudo assim, né? E assim mesmo, tinha muito encanto, né? E sair. E o sair à noite. Não, mas como que vocês combinavam de se encontrar? Não tinha um WhatsApp da vida? Eu falei, não, a gente telefonava. A gente pegava o telefone e ligava. Olha, hoje vamos nos encontrar em tal lugar. Quem passa na casa de quem para pegar quem? Sei lá. E sempre dava certo. Hoje em dia, com todas as facilidades de WhatsApp, Instagram, não sei o que lá, muitas vezes vocês não se encontram, vocês não conseguem, ou vocês acham que estão se encontrando, mas na verdade está cada um na sua casa. Olha, para você ter uma ideia, havia uns pontos, né? Ponto que a gente sabia que se fosse lá à noite, a gente ia encontrar a turma, né? Exato. Não precisava nem telefonar, era só ir lá todo dia que o pessoal estava lá. Eu lembro que eu passei uma época lá perto lá da região da Bela Vista, tinha um bar ali que era o encontro dos surdo-mudos. Eita! O bar... Você lembra disso? Você conheceu esse bar? Qual? Como que eu... Não estou lembrando desse. Eu não lembro o nome do bar, rapaz, mas era um bar onde os surdo-mudos... Na região da Consolação? Por aí. É por ali, naquela região. Então, o que acontecia? Eu passava lá na frente... Rapaz, você não escutava um pio, mas estava um papo assim, rolando ali, que você ficava bobo de ver. Aquela linguagem dos sinais, né? Sim. Um monte de... Falei, caramba, rapaz, olha que legal. Tinha essas maravilhas que hoje em dia, eu não sei, deve ter também, que não é mais para a gente, né? Sei lá, a gente está um pouco fora de circuitos assim, mas deve ter maravilhas que buscando se encontram, porque as cidades, ainda mais como São Paulo, tem coisas do outro mundo. Tem de tudo, né? Tem de tudo aí, né? Tem. E eu acho que um livro como o teu, de contos, e nem você falou, ele tem uma grande vantagem de quem... eu preciso ler o livro inteiro. Claro que precisa ler o livro inteiro, mas você pode pegar um conto hoje, outro conto, não precisa ser na sequência. Você até pode, você como autor tem até o direito, e até pode, de vez em quando, de voltar com o personagem, né? Lembra do personagem daquele conto? Agora ele fez isso, tal. Fernando Sabino fazia muito isso. Eu faço muito isso também. Então, de vez em quando pegava um personagem. Tem muitos contos aqui nesse livro que são encadeados. Os personagens são mais ou menos os mesmos, mas em outras situações. Né? Tá. Então mas que podem ser lidos, mas que não necessariamente precisam ser lidos em sequência, né? Não. Um outro cenário que tem princípio, meio e fim. Que legal, que legal. Eu lembro muito que eu comecei a minha paixão literária com as crônicas de Fernando Sabino, principalmente o Homem Nu. Até hoje, você quer saber? Eu tenho alguns textos aqui no meu computador. O Homem Nu é um texto que eu tenho. E de vez em quando você está meio tristonho, quando você não está muito legal, né? Acontece coisas na vida, eu vou lá e eu releio o Homem Nu. Cara, aquilo me faz um bem, mas me faz um bem, aquele texto. E que não tem como eu ler aquele texto e eu não sair bem, eu não sair e falar, esquece essa porcaria que aconteceu, deixa pra lá, coisas da vida, olha só. Gente, e é uma crônica, né? O Homem Nu é uma crônica do Sabino, né? Porque ela é extremamente curtinha. Não sei se você lembra da época do Nelson Rodrigues. Ele tinha um personagem que chamava Susana Flegg. Você lembra? Cada dia ele publicava uma história da Susana Flegg. Né? E ninguém sabia quem era a Susana Flegg. A Susana Flegg era o Nelson Rodrigues. Era o próprio, era o próprio. Mas eu achava muito interessante aquilo. Ele se colocava em situações que você falava, esse cara tem uma imaginação privilegiada, né? O cara é demais. E outra vantagem de escrever contos, crônicas, contos principalmente, o exercício que você faz, o exercício da escrita, é uma coisa fantástica. Quer dizer, a sua mente está sempre criando, buscando situações novas. Está sempre trabalhando e em focos diferentes. Porque quando você escreve um romance, eu entrevistei hoje mesmo, na parte da manhã, entrevistei uma menina
que está lançando o terceiro livro, né, uma trilogia, mas juntou tudo num livro só, deu quase 1000 páginas. Falei, fantástico, eu não tenho nenhum problema com um livro de 1000 páginas, desde que seja bom, que o roteiro seja bom, que a história flua, não tenho nenhum problema com isso. Mas você fica muito focado naquela história. O conto é uma delícia, né? Porque você está hoje dentro de casa, amanhã você está no carro, depois você está na praia, e você viaja em todos os tons da vida, né? Então você pode encarar um livro de contos assim, você lê um conto hoje, aí você fica naquela, fala, pô, o que será que ele vai fazer amanhã? Né? O que será que vai acontecer amanhã? E a Aninha Botafogo, ela vai voltar ou não vai? Você fica naquela, é uma série de contos, é como se fosse uma dessas séries de TV, né, de streaming. Né? Então, começa contando a história no primeiro capítulo e termina no último. Né? Então, às vezes, as pessoas pegam um fim de semana aí para passar por tudo aquilo. Né? Que legal. O meu livro, o livro que eu estou lançando, não tem esse viés. Você não precisa fazer isso. Tá? Você pode ler perfeitamente um conto por dia, na medida de que você se sentir bem para fazer, e tranquilo, você não perde o fio da meada. Claro. A ideia é fantástica, Zé Paulo. E eu acho que a gente precisa de mais coisas como essa. Assim. E me diz uma coisa: 26 livros publicados, está saindo o 27º, o 28º, o 30º. Como é que está a tua produção? Agora, o 27º, pra você ter uma ideia, vai ser um livro. Eu até já batizei, ele vai chamar Versos Caminhantes. Oxe, é um livro de poesias. Olha só. Poesia e prosa. Né? Uhum. E depois o 28º vai ser imagina, 30 anos atrás. Menino! E agora só que está fechando? Esses 30 anos aconteceram muita coisa, viu? Muitas coisas aconteceram. Inclusive deixou os teus leitores num suspense muito longo, né, caramba? Alguma coisa vai acontecer nesse terceiro volume aí. Né? Mas garantia que eu já tenho pelo menos mais 2 entrevistas com o Zé Paulo Fusco aqui para a gente bater papo. O que a gente gosta na vida é de bater papo, viu, Zé Paulo? Precisamos bater papo. Meu amigo, me diga uma coisa: aonde que a gente encontra os 50 Tons de Vida e as tuas todas as obras? Olha, esse livro daqui, appris, né, .com.br. Você encontra ele lá na Amazon. Eu falei que eu vou pedir patrocínio da Amazon qualquer dia, porque todo escritor que eu pergunto, onde que encontra? Na Amazon. Eu faço mais propaganda da Amazon do que qualquer outra coisa aqui. É verdade. Pô, eles estão daí eles vão responder. Daí eles vão responder que não precisa patrocinar, eu já faço propaganda de graça, né? Não precisa patrocinar, mas tudo bem. Tem na livraria Martins Fontes também. O site eu não me lembro aqui agora, mas deve ser algo ligado ao nome, Livraria Martins Fontes. Da Martins Fontes, que é uma das poucas livrarias físicas que ainda estão resistindo e com galhardia. Puxa vida, que pena, né? Nossa, nem fala. Sabe o que é? Eu comentei isso numa outra entrevista também já. No Brasil, livraria era para você entrar, comprar um livro, é um local de convivência, é um local onde você vai, onde você pode encontrar pessoas, onde você debate, toma um café, entendeu? A livraria é um local para você passar uma tarde numa livraria. Mas não, no Brasil, livraria ficou uma venda de livros. Vendas da internet é uma covardia, né? Não vale a pena. 50, 60 pessoas aqui dentro, e elas estão, de votar 200 pessoas ao mesmo tempo. E as pessoas estavam na fila para ficar na livraria. Coisa. Eu olhava e falei, não acredito. Em mim, naturalmente, uma curiosidade enorme. Então, eu gostava de ir lá por causa disso. Eu ficava o dia inteiro lendo a orelha de Zé Paulo Fusco, nesse mundão sem porteira. Como que faz para te encontrar? Porque essa é outra com o autor, né? O autor era uma figura meio que endeusada. Hoje em dia... Obrigado. É uma delícia bater papo contigo. Então,